palmas a esse Deus que é maravilhoso. Que alegria, minha gente, estar aqui com vocês. Esta noite poder ministrar a palavra. Alguém vem me dar sinal quando o meu tempo estiver estourando, tá bom? Faltar 10 minutos. Alguém dá uma jogadinha, combinado? Quando eu vi a arte de divulgação, lá do lado, quase pertinho da minha foto, uma frase assim, repete comigo: somos eleitos. Mais forte, somos eleitos. Imediatamente eu pensei na minha eleição, de como Deus me chamou, por que Ele me chamou, se no grupo de oração tinha jovens muito mais santos que eu, se na minha cidade aqui ao lado, em Baté, tinham jovens muito mais capacitados que eu. E aí, a partir da minha experiência com o Senhor e a partir da minha eleição, então comecei a pensar o que eu poderia falar nesse grupo de oração, nesse tema tão profundo, uma comunidade que me é tão cara. Assim, André diz que eu sou especial para ele. Imagina o quanto o André é especial para mim. No meio da pregação eu vou até contar um testemunho para vocês. Abra por favor aí sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 15 a 26. Se não tiver a Bíblia não tem problemas, não. Abra então os ouvidos e o coração e acolha essa verdade tão bonita contida aqui na palavra de Deus. Atos 1, 15, 26. Amém? Aqui na minha Bíblia, que é a Bíblia de Jerusalém, o título dessa passagem que eu vou ler é, repete comigo, substituição de Judas. Pelo amor de Deus, vocês são carismáticos, mais forte. Substituição de Judas. Então, para quem está do seu lado, diga assim, ó, substituição de Judas. Naqueles dias, Pedro levantou-se no meio dos irmãos. O número das pessoas reunidas era mais ou menos 120. E disse, então imagina Pedro, no meio da assembleia reunida, 120 pessoas, ele se levanta e diz, irmãos, era preciso que se cumprisse a escritura, em que, por boca de Davi, o Espírito Santo havia de antemão falado a respeito de Judas, que se tornou guia daqueles que prenderam a Jesus. Ele era contado entre os nossos e recebera sua parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um terreno com o salário da iniquidade e, caindo de cabeça para baixo, arrebentou pelo meio, derramando-se todas as suas entranhas. O fato foi tão conhecido de todos os habitantes de Jerusalém que esse terreno foi denominado na língua deles de Aceldama, isto é, campo de sangue. Pois está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habita, e ainda outro receba o seu encargo. É necessário, pois, que dentre os homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu em nosso meio, a começar do batismo de João, até o dia em que dentre nós ele foi arrebatado, um destes, que está nos acompanhando lá desde o batismo de João, se torne conosco testemunha da ressurreição. Então Pedro está dizendo assim, minha gente, Judas nos traiu Jesus com um salário que comprou um terreno que agora é campo de sangue. Mas nós precisamos escolher dentre aqueles que estão nos acompanhando desde o início do nosso apostolado, alguém que substitua o lugar de Judas. Afinal, se eram 12 tribos de Israel, nós precisamos, para constituir um novo povo de Deus, de 12 homens virtuosos, que vão ser então esse novo povo da aliança, que vão sustentar esse novo povo que foi eleito no sangue do Cordeiro, que vai se tornar, como diz Pedro, testemunha da ressurreição. Apresentaram então dois candidatos. Então imagina a cena, precisa substituir o lugar de Judas. Apresentam-se então dois candidatos. Olha o que diz a palavra de Deus. José, chamado Barsabás, de apelido O Justo, e Matias. Ponto. Apresenta o currículo do cara extraordinário. José, Barsabás, justo
Ah, e tem o Matias aí também. E fizeram esta oração: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes dois escolheste, a fim de ocupar no ministério do apostolado o lugar que Judas abandonou, para dirigir-se ao lugar que era o seu. Lançaram sortes sobre eles. A sorte veio cair em Matias, que foi então associado aos 11 apóstolos. Palavra do Senhor. Uma salva de palmas à palavra de Deus. Como eu disse, quando vi a arte com a minha foto e o escrito "Somos eleitos", pensei então na minha eleição. E olhando para a minha história, desde quando eu entrei no seminário lá no ano de 2007, tinha acabado de sair do ensino médio, jovenzinho, 18 anos, tinha terminado o relacionamento 2 meses antes de entrar no seminário, até passar então pela filosofia, teologia, passar então pelas cidades de Jaú, Matão primeiro, depois Jaú, Bariri, uma passagem rapidinha de 5 meses, 1 dia e 10 horas, depois Gavião Peixoto, 2 anos e meio, agora 2 anos lá em Ibitinga, na paróquia Imaculada Conceição. Tá falando pro irmão aqui, eu estou na paróquia Imaculada e eu exijo que os gerados pela Imaculada vão me visitar lá para uma missão, para um jarabadá, para uma noite de louvor, para um pacote sem ofensa, se vocês quiserem. E pensando então em toda essa minha história, quero partilhar com vocês então 5 pontos. 5 pontos sobre a eleição, sobre o chamado, que eu tenho certeza que vai mexer profundamente em seu coração, porque eu não vou contar só sobre a minha história. Sem conhecer a sua vida, eu vou falar também sobre a sua história. Duvida? Primeiro ponto sobre a eleição, repete comigo por favor. Na eleição existe perseguição. Então olha para quem está do seu lado e fala assim, ó: na eleição existe perseguição. Vocês não fazem ideia como André sofreu quando começou essa obra. Vocês não fazem ideia como nós padres também o perseguimos. Você não faz ideia quanto esse homem levou paulada por conta da eleição. Mas não é diferente da vida do André, da minha vida e da vida de todos aqueles que querem se consagrar ao Senhor. Isso é bíblico. Lembra? Saul perseguiu Davi, porque Davi tinha sido eleito. Esaú perseguiu Jacó. Judas perseguiu Jesus. Os judeus perseguiram Jesus. Então na eleição existe perseguição. E é isso que Pedro, ao levantar-se, diz: um de nós que estava aqui no meio começou então a perseguir Jesus, a trair Jesus, se vendeu por algumas moedas. Então na sua vida, meu jovem, minha irmã, meu irmão, vai existir perseguição. E a perseguição é um sinal claro de eleição. Então se as pedras começaram a vir, se as críticas começaram a surgir, é porque Deus te escolheu. Se falaram lá na sua casa hoje, de novo vai chegar tarde, vai de novo lá no grupo de oração, está apaixonado pelo fundador por acaso. Se começou a existir perseguição lá no seu trabalho, agora está usando saia, agora anda com o terço na mão, agora só fala de Deus, agora não pode contar piada de besteira perto dele, perto dela, porque se existe perseguição, é sinal claro de que você está no caminho que Deus te chamou para trilhar. Amém? Então fala para quem está do seu lado assim, ó: se prepara para a perseguição. Fala aí, ó: Judas perseguiu Jesus. Só que eu tenho uma boa notícia para te dar. Todos aqueles que perseguiram os eleitos, todos aqueles que perseguiram aqueles que Deus escolheu, definharam. Todos. Eu quero dizer tão profético, aquela pessoa difícil, se não se converter, você vai ver o fim dela. Isso não é maldição, não. Isso é bíblico. Esses dias eu falei lá na minha paróquia, fiquei sabendo que tem paroquiano falando mal de mim aí. Quando eu fui nomeado para essa paróquia aqui, o bispo sabia que eu era missionário. E quando eu fui nomeado como pároco, eu disse: olha, eu não vou mudar a estrutura dos horários de missa da paróquia, porque se adequam às minhas missões. Eu tenho missa lá na quarta, no sábado e no domingo. E quando eu não estou no sábado e no domingo, eu sempre faço questão de chamar padre. O povo não fica sem missa.
Mas aí foi um padre lá celebrar, e aí a pessoa falou assim: nossa, com 2 padres, que agora eu tenho um vigário que me ajuda. Nossa, com 2 padres eu que vir outro celebrar. Onde o padre Daniel tá? Estava pregando um retiro para mulheres lá em Marília, né? Mulheres virtuosas. Aí o padre, em nome de Deus, falou assim: não é da minha conta nem da sua. Você não está tendo missa? Não vai vir Jesus aqui do mesmo jeito? Aí na semana seguinte eu cheguei e falei: olha, eu não vou mais tirar satisfação com quem está falando de nós, em mim, do Padre Robinson. Fica a dica, viu, André? Não vou tirar satisfação com quem está falando mal de nós, falando mal da igreja. Eu vou fazer igual o Paulo disse para Timóteo. 1 Timóteo 1,20, Paulo diz assim: olha, Timóteo, meu amigo, eu fiquei sabendo que tem gente tumultuando a comunidade. Quanto a estes, eu já entreguei a Satanás. Então, se tiver alguém tumultuando a sua vida, lembra? 1 Timóteo 1,20, vou entregar para o capeta. Então, se tiver alguém lá no seu trabalho, lá no seu serviço, falando sempre, te perseguindo por causa da eleição, lembra disso. 1 Timóteo 1,20, já entreguei para Satanás. Não tenha medo da perseguição. Se alguém está te perseguindo, fala: pode me perseguir, já te entreguei para o capeta. Estou repetindo o que Paulo disse, hein? Como é bom estar na Bíblia, né? Você não fala: nossa, o padre Daniel rogando praga. E Paulo, hein? Paulo. Segundo ponto que eu quero falar para você sobre a eleição. Repete comigo, por favor. Na eleição deve existir fidelidade. Na eleição deve existir fidelidade. Judas foi infiel. E foi infiel por quê? Porque Jesus não se adequou ao seu projeto pessoal. Judas acreditava que Jesus era o Messias, mas um Messias meramente político. O Messias queria depor o Império Romano, tirar do trono lá Herodes, tirar do trono o Pôncio Pilatos e assumir o poder como um líder grandioso. E muitos dos discípulos pensavam assim também. Leu o evangelho de ontem, a mãe de Tiago pedindo: ó Senhor, quando o Senhor tirar Herodes lá do trono, tiver o seu reino, está falando do reino do céu, não, está falando do reino daqui, achando que Jesus ia ser um rei daqui. Deixa um dos meus 2 filhos sentarem na tua direita e outra à tua esquerda. Então existia em Judas esse desejo de que Jesus fosse um líder político. E quando Jesus começou a falar: olha, o filho do homem vai morrer, você entregue, você rejeitado, estão fazendo isso com a árvore verde, o que farão com a árvore seca? Jesus falou: não era esse Messias que eu esperava, não. Então fugiu de Jesus, não foi fiel a Jesus. Na eleição deve existir fidelidade, porque se não existir fidelidade, nós não podemos exigir de Deus a consequência. Repete comigo, por favor: não existe consequência sem sequência. Mais uma vez: não existe consequência sem sequência. Assim como não existe resultado sem processo. Assim como não existe terra prometida sem deserto. Assim como não existe ressurreição sem cruz. Por vezes nós queremos de Deus o resultado, mas nós não queremos passar pelo processo de vida nova, de conversão, de fidelidade. Menção clara samaritana naquele diálogo entre Jesus e ela, quando Jesus fala assim: mulher, olha, eu tenho uma água viva, e quem beber dessa água nunca mais terá sede. E ela diz: ah, Senhor, eu quero dessa água, dá-me de beber, para que eu não venha mais pegar água aqui nesse poço. Então Jesus responde: vai lá buscar teu marido. Ah, Senhor, eu não tenho marido. Ah, os 5 você teve não são seus. O sexto, aliás, você teve 5 maridos, o sexto agora não nasceu. Falando das infidelidades da Samaria. Mas Jesus disse assim: você quer beber da água? Você quer o resultado? Você quer a ressurreição? Você quer a terra prometida? Você quer a consequência? Passe pela sequência, passe pelo processo, passe pelo deserto, passe pela cruz. Então fidelidade é dizer: Senhor, eu não vou desistir mesmo que os ventos sejam contrários. Eu não vou desistir mesmo que aquela pessoa que eu já entreguei para o cão está me perseguindo. Eu não vou desistir, Senhor, ainda que existam tribulações, mesmo que existam lutas, dificuldades, dores, angústias, eu não vou desistir. São Paulo compreendeu tão bem isso que ele disse: Senhor, nada vai me separar do teu amor. Espada, perigo, luta, tribulação, medo, angústia, nada, absolutamente nada vai me separar do teu amor.
Isso é fidelidade na eleição. Então olha para quem está do seu lado e fala assim: seja fiel. Não, fala com autoridade, sem convenção ninguém. Fala: seja fiel. Para de ser adúltero. Fala. Contar uma experiência que Santa Teresa d'Ávila teve. Santa Teresa d'Ávila tinha um confessor. Eu imagino que o confessor era bonito assim igual eu. E o confessor ia lá visitar Santa Teresa com frequência, atender a confissão, direção espiritual. E um dia o confessor disse assim para ela: Teresa, você está apaixonada por mim? Eu fico imaginando Santa Teresa espanhola, branquinha, ficando roxa de vergonha, dizendo: eu estou, padre. Eu estou apaixonada pelo Senhor. Mas olha o que ela disse: mas eu já tenho um amor, e por já ter um amor eu não posso ter amantes. Olha para quem está do seu lado e diga assim: ó, não tem amantes. Se nós já temos um amor, nós não precisamos mendigar o amor dos amantes, porque o amante é mentiroso. O amante sempre vai dizer assim: não, lá na minha casa está tudo muito difícil, logo logo eu vou largar da minha esposa e ficar só com você. E você fica, ó, na mão desse cara, ó, por anos, porque o amante não tem entrega. Então é preciso dizer: Senhor, eu estou loucamente apaixonado por Ti, a minha alma foi desposada por Ti, e por isso eu não preciso de amantes. E se por acaso, Senhor, o meu coração se entregou aos amantes, aos Baals, faça comigo como o Senhor disse a Oséias: eu vou levar Israel para o deserto, vou falar ao coração e vou desposá-la novamente, e ela será minha esposa. Senhor, se porventura eu te traí com os amantes, você sabe qual é o nome do seu amante? Na realidade, que te tira da fidelidade da presença do Senhor. Diga: Senhor, me conduza novamente para o deserto, fala ao meu coração e me faça apaixonar por Ti de novo. Coloca a mão no teu coração e fala assim: Senhor, eu quero me apaixonar por Ti de novo. Terceiro ponto, já estou mais da metade da pregação, são 5 pontos. Terceiro ponto, repete comigo por favor: na eleição o critério vem de Deus. Na eleição o critério vem de Deus. Então, o primeiro passo: na eleição existe perseguição. Na eleição exige fidelidade. Na eleição o critério sempre vai vir de Deus. Olha o currículo do cara, José. Sabe o que significa o nome, a palavra José? Significa, repete comigo por favor, aquele que acrescenta. Então o cara já tem um nome fera, ele vai acrescentar. O grupo dos 11 que estava meia boca, porque Judas, diz Pedro, não foi fiel e ainda comprou um terreninho que é sangue do capeta. Vai entrar agora um cara que tem um nome que diz aquele que acrescenta. Segunda coisa, diz que ele era chamado de Barsabás. Bar em hebraico significa, repete comigo, filho. Por exemplo, Bartimeu, filho de Timeu. Barrabás, filho do pai, Barabá. Barsabás significa filho do sábado. Então, cara, aquele que acrescenta, filho do sábado. Lembra que o sábado para os judeus era o dia mais importante. O cara é autenticamente judeu, praticante da lei. O cara é chamado de filho do sábado, ou seja, aquele que observa as prescrições de Deus. E ainda tinha um apelido: o justo. Você chegou a fazer entrevista de emprego, aí você chega o cara lá todo engravatado, bonitinho, aí pergunta assim: você fala quantos idiomas? 3 fluentemente. Fala português impecável, você falando é fumo, vortemo, vocês tentando disputar a mesma vaga. Os Atos dos Apóstolos dizem assim: esse cara, José, aquele que acrescenta, filho do sábado, justo, é o candidato perfeito. Eu teria escolhido ele. Ah, gente, eu rezei aqui e Deus está falando no meu coração que é esse aqui, ó. Mas lembra que o colégio apostólico é liderado por Pedro, o cara que fez a experiência com Jesus e teve a vida transformada, a ponto de dizer: Senhor, afasta de mim que eu sou pecador. É que o
quanto diz o Evangelho, se apoderaram de Simão, quando ele viu a quantidade de peixes que apanharam, e deixou tudo a partir daquela frase: olha, vem, segue-me, e você vai ser levado à condição de pescador de homens. Ele acompanhou Jesus, é claro, foi infiel lá na hora da cruz, mas depois diz a palavra de Deus, a lei judaica aqui, para cada vez que você trair o Senhor, cada vez que você renunciar ao Senhor, você deveria trazer 1000 almas para Ele. Pedro renunciou 3 vezes Jesus, depois pregou e converteu 3.000 homens, a dívida já estava paga. Ele está lá liderando ali o colégio, homem que tinha intimidade com Jesus, diz: não vamos nos encantar, não. Lembra quando foi para escolher o novo rei de Israel? Samuel estava encantado com os filhos musculosos de Jessé, e Deus escolheu um pastorzinho ruivinho, Davi. Então vamos rezar. Então eles lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Matias. Não fala nada de Matias. Ele não tinha nenhum apelido, não tinha nenhum codinome, não era chamado de nenhuma coisa, mas Deus olhou para aquele homem e o escolheu. E o nome Matias significa, repete comigo por favor, presente de Deus. Presente de Deus é melhor que aquele que acrescenta, é melhor que o filho do sábado, é melhor que o cara que tem apelido de justo, porque presente de Deus foi preparado por Ele. E por que escolheu Matias? Eu não sei. Por que escolheu André? Não sei. Por que escolheu a mim lá no meu grupo de oração? Se tinham jovens mais santos, eu não sei. Eu adoto hoje a resposta de São Francisco de Assis. Ele diz assim: o Senhor olhou para o mundo e não viu alguém pior do que eu, então Ele me escolheu, para que quando olhassem para mim pudessem dizer: só pode ter sido Deus. O Senhor escolheu André para que quando olhassem para ele dissessem: gente, aquele cara antes da conversão, conhecia ele. Eu, Padre Daniel, não conhecia, então supondo. E Deus o chamou para fundar uma comunidade. Por quê? Não sabemos. Porque me chamou lá no meu grupo de oração, no meu grupo de jovens, na minha paróquia. Santo Antônio é a menor paróquia de Ibaté. Ibaté já é pequeno, né? Imagina a menor paróquia de Ibaté. E Ele me chamou. Eu tenho certeza que Ele olhou para Ibaté e disse: deixa eu escolher o pior da cidade, para que quando olharem para esse padre daqui a uns anos possam dizer: se não fosse Deus na vida desse menino, ele seria perdido. Eu sei que eu seria, porque eu sei que a maldade que existe no meu coração, a inclinação para o mal que existe em mim, e se não fosse o Senhor, se não tivesse desposado a minha alma, nem sei que seria, talvez seria como meu pai. Meu pai morreu alcoólatra. Tivemos uma infância difícil, batia na minha mãe, batia em mim. Quem sabe eu trilharia esse caminho, mas um dia, tanta gente gabaritada, disposta a dizer sim, mas não disse. Então Ele olhou para mim e falou: vai ser mesmo, mas se entregue a mim, você vai ver o que eu farei na tua vida. Então eu quero dizer para você, sem te conhecer, como eu disse no início dessa pregação, eu não sei porque Ele te escolheu para estar aqui nessa noite. Pode ser que tinha gente mais santa que você para estar aqui louvando hoje. Você que é membro da comunidade, talvez existiam jovens mais santos que você. Por que Ele te chamou? Nós nunca saberemos. Passaram então os anos do meu sacerdócio, aliás, os anos de seminário, no dia da minha ordenação, eu perguntava assim para o Senhor: Senhor, por que o Senhor me chamou? Por que o Senhor me chamou? Por que o Senhor me chamou? Eu tinha uma professora, a tia Elaine. Ela sempre me chamava para ser seu auxiliar, sempre. E eu me sentia o da hora. E ela me dava o apagador. E eu ia, ela escrevia na louça. E aí, acho que ela errava até de propósito, falava assim: por favor, meu auxiliar, apague. Eu ia lá e apagava a louça. Ainda apagava a louça olhando para os meus amigos assim: Deus, o auxiliar dele. E me senti um cara da hora. No dia da minha ordenação, eu falei assim: Senhor, por que o Senhor me chamou para ser padre? 5 de dezembro de 2014, 5 da tarde, eu indo na padaria
pegar pão para as pessoas que estavam lá em casa, esperando para subir para a missa. E ele perguntando: por que o Senhor me chamou? Por que o Senhor me chamou? Eu encontrei então a tia Elaine na padaria. E a tia Elaine me respondeu assim, me falou, foi a boca de Deus naquele momento. Ela disse assim: Daniel, queria partilhar um negócio com você. Lembra que eu fui sua primeira professora? Eu falei: claro que lembro, está eternizada no meu coração. Lembra que eu te chamava para ser meu auxiliar e te dava um apagador? Lembra, claro. Posso te contar uma coisa? Eu te chamava para perto de mim, não porque você era o melhor aluno, mas eu te chamava para perto de mim porque eu sabia que longe de mim você seria pior. E naquele dia eu entendi porque ele tinha me chamado. Ele tinha me chamado não porque eu era o melhor, mas porque longe dele eu seria o pior. Sabe por que ele te chamou para estar aqui nessa noite? Sabe por que ele chamou para fazer parte dessa comunidade? Sabe por que ele chamou para estar nessa noite de oração, de louvor? Porque ele sabia que longe dele você seria pior. Longe dele o seu coração iria experimentar tudo qualquer tipo de lixo. Mas agora na presença dele, o seu coração pode ter esperança de dizer, repete comigo: eu posso ser melhor. Olha para o cara do seu lado e diga assim: cobra de mim isso. Eu quero ser melhor. Fala para a pessoa: eu quero ser santo. Vou dar um testemunho do dia que eu atendi o André. Primeira vez que eu preguei com vocês, depois do grupo, né? Vocês estavam lá fazendo um lanchinho, e o André me chamou de canto e falou assim: Padre, o senhor pode escutar minha confissão aqui? Eu falei: claro. E fui então lá no cantinho, naquela igreja desse onde é, lá perto da rodoviária, lá do outro lado lá. E aí fui atendendo então a confissão do André. Não vou expor os pecados, mas vou expor algo que ele falou, que ficou profundamente gravado em meu coração. Eu quero partilhar com você, que se me ajudou naquela noite, pode te ajudar hoje também. O André disse assim: Padre, eu quero muito o céu. Eu quero muito o céu. Eu não quero me perder. E eu fui embora com aquilo, né, tocando no meu coração profundamente. Eu quero muito o céu e eu não quero me perder. Eu quero muito o céu e eu não quero me perder. Sabe por que essa frase tem um poder extraordinário e teve eco eterno na minha alma? Santo Agostinho diz assim: talvez eu vou ser salvo pelo bispo que eu quis ser e não pelo bispo que eu fui. Porque a conversão não está na atitude. Porque se a conversão tivesse só na atitude, você acabou de confessar e pecou de novo, quer dizer que você não se converteu. A conversão está no desejo, no querer. Então quando André disse: Padre, eu quero muito o céu, fez ecoar no meu coração aquela frase de Santo Agostinho: eu quero muito, muito, e eu serei salvo para aquilo que eu quero ser, e não talvez para aquilo que eu fui. Por isso que seus olhos devem sempre estar fixos no seu eu ideal. Então eu olho para o Padre Daniel ideal, que é Jesus Cristo, eu tenho que ser Jesus Cristo, e olho para o Padre Daniel real, que sou eu, essa porcaria que está pregando para vocês. Então eu olho para o Padre Daniel ideal e digo: Senhor, é isso que eu quero ser. Pode ser que no meio do processo eu morra, então eu chegarei no céu e o Senhor vai dizer assim: pode entrar, Padre Daniel. Eu vou dizer: mas Jesus, eu não consegui completar a corrida, eu não consegui ser aquilo que o Senhor esperava e aquilo que eu queria ser. Então Ele vai dizer: você não conseguiu, mas você morreu tentando. Então, por favor, se esforce. Aquela frase do André ecoou em meu coração: Padre, eu quero o céu. Então que ecoe também em seu coração esse desejo, olhando para o seu eu real, dizendo: olha, Senhor, hoje eu sou uma porcaria, mas eu tenho uma meta e é isso que eu quero ser, é essa meta que eu quero alcançar. E me ajuda, ó Senhor, a ser fiel, porque eu não sei o motivo que o Senhor me escolheu, mas já que o Senhor me escolheu, eis-me aqui. Uma vez teve um bispo de Piracicaba, um bispo estrangeiro, não vou nem lembrar o nome, né? Nós éramos seminaristas ainda, sentados assim no auditório da PUC. Ele olhou para nós e disse assim:
Eu olho para vocês e entro em desespero, porque eu pergunto: o que vai ser da igreja? Nossa, colocou todo mundo para baixo, nós nos sentimos para baixo. Caramba, nós somos os futuros padres. Está olhando para nós e está dizendo: o que vai ser da igreja? Dom Paulo Sérgio, nosso antigo bispo, subiu no palco, pegou o microfone e disse assim: eu olho para vocês e tenho esperança, porque Deus sempre faz tijolo com o barro que tem. Naquela hora eu falei: oh, aleluia, glória a Deus. Eu falei: Senhor, eu sou barro, eu quero ser tijolo nas tuas mãos. Então tem esse desejo de ser aquilo que Deus espera. De que jeito? Se coloque à disposição dele. Diga: Senhor, eu estou aqui, eu não sei porque o Senhor me chamou, mas eu estou aqui, e a única coisa que eu quero é o Senhor. Quarto ponto, penúltimo. Repete comigo, por favor. Na eleição Deus capacita. Na eleição Deus capacita. Jeremias disse: Senhor, eu sou muito jovem, eu não sei falar. E Deus o capacitou de tal modo, que foi lá e pregou, criticou as injustiças, fez com que o povo exilado tivesse esperança a partir da sua experiência. O oleiro disse: ó, Deus mandou dizer que vai fazer a mesma coisa com Israel. E o povo então ficou animado. Moisés: Senhor, quem sou eu perto de Faraó? Mas vai lá, Moisés, que não é você que vai fazer a obra, não, é minha mão que vai te acompanhar. Se ele não libertar o meu povo, minha mão vai te acompanhar. Olha para Esther. Esther, antes de falar com o rei, ela tem um encontro com o sacerdote Mardoqueu. Ela diz: mas sacerdote, quem sou eu? Tem tanta rainha bela, bonita aí. De que jeito eu, rainha judia, vou falar com o rei? Mardoqueu disse assim: Esther, vai lá falar com o rei, porque Deus manda dizer para você que se você não salvar o seu povo, ele salvará de outro jeito, e sempre vai perecer. Maria: Senhor, como isso vai acontecer se não conheço homem algum? Então lá no Gênesis número 56 diz assim: Maria foi enriquecida por Deus com dons dignos para tamanha missão. Não só Maria, mas Jeremias, Moisés, Esther, todos foram enriquecidos pela graça de Deus diante da obra que se apresenta. Então dizer: Senhor, o Senhor está me chamando? Olha, eu não tenho capacidade, eu sei que eu não sou mais inteligente, eu sei que eu não sou mais preparado, mas o Senhor me chamou, então eis-me aqui. Então Deus capacita. Olha que diz o documento da igreja: foi enriquecida por Deus com dons dignos para tamanha função. A função de gerar o Salvador é uma função grandiosa, mas Deus deu as graças necessárias. Se o Senhor te chama para a comunidade Gerados pela Imaculada, se Ele te chama para ser ministro, se Ele te chama para ser pregador, se Ele te chama para qualquer missão, lembra, Ele sempre vai te capacitar, porque na eleição existe a graça do Senhor que nos capacita. É aquela clássica frase de camiseta vocacional: Deus não escolhe as capacidades, mas capacita os escolhidos. Você já leu isso aí? Mas toma posse disso como verdade. O Senhor nos chama e na eleição existe essa capacitação pela graça dele. E se não é a graça dele, gente, nós só somos porcaria. São Paulo diz: sou pela graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, eu não teria nem forças para estar aqui. É a graça de Deus que nos sustenta. Então olha para quem está do seu lado e diga assim: não confia na sua força. Fala para quem está do seu lado: não confia na sua força. Confie na graça de Deus. Eu, se fosse Josué, eu ia escalar a muralha, ia chamar os negros que atravessou o deserto, gente, chegando na terra prometida, tem muralha, bora derrubar. Mas Deus pede: seja firme e corajoso, conta só com a minha graça, e as muralhas caíram sozinhas. Então confie na graça de Deus. Repete comigo, por favor: eu quero confiar na graça de Deus. Quinto e último ponto, porque está quase acabando meu tempo. Quinto e último ponto, repete comigo, por favor: na eleição deve existir uma resposta. Na eleição deve existir uma resposta.
Eu sou professor de teologia, né? Dou aula de história da igreja antiga. Aí uma aluna fez uma pergunta brilhante. Falou: padre, existe a possibilidade de Deus ter visitado a terra através do seu Espírito, através do mensageiro anjo Gabriel, para uma outra mulher, talvez até preparada por ele, sem a mancha do pecado? E ela disse: não. Eu respondi assim para aquela aluna: enquanto hipótese, pode até ser. Não pode ser que o anjo Gabriel já tinha vindo à terra em algum outro momento para uma mulher virgem e dito: olha, o Senhor conta contigo. E ela disse: não. Pode ser que sim. Mas por que nós não sabemos? Porque só entra na história quem diz sim. Só entra na história da salvação quem diz sim. Pode ver quando nós lemos a passagem do jovem rico. Não tem nem nome o infeliz. Procura lá na Bíblia, você acha o nome do jovem rico, mas você encontra o nome daqueles que, quando o Senhor passou pelas suas vidas, eles disseram sim. Porque quem não diz sim some da história. Para entrar na história da salvação é preciso dizer sim. O jovem rico não disse sim, ficou muito triste e foi embora, e nós nem saberemos quem é esse jovem, ainda que fosse um praticante da lei, porque ele disse: Senhor, tudo isso eu já faço. Mas só entra na história quem diz sim. Então olha para quem está do seu lado e diga assim: ó, para entrar na história tem que dizer sim. E nós sabemos que Matias disse sim para essa grande missão, e ele entrou então para a história sendo o último dos integrantes do grupo dos 12. A partir dele chegaria até nós, que a igreja chama de revelação fundante, porque ele disse sim até a morte do último apóstolo. A igreja chama de revelação fundante. Então o cara que não tinha gabarito, que não tinha currículo, e por que foi escolhido nós não sabemos, mas sabemos que é presente de Deus, entrou na história porque disse sim e evangelizou a Judéia, depois foi para a Capadócia, resolveu ir para a Etiópia e depois morreu apedrejado e decapitado. Porque se eu quero assumir o caminho do Mestre, eu preciso compreender que o meu destino, o meu fim, será como o do Mestre. Então, se eu quero dizer sim ao Senhor, eu devo me preparar para o martírio. E martiria significa testemunho. Se um dia for preciso derramar sangue, glória a Deus. Mas derrama teu sangue hoje, a partir do teu serviço generoso, a partir da tua disposição em ajudar em alguma coisa. Coloque-se à disposição da igreja, da comunidade. Não, André, está precisando do quê? Vocês estão precisando do quê? Olha, eu estou aqui, fui tocado pela pregação do Padre Daniel, e eu quero ajudar de alguma forma, eu quero desgastar a minha vida, eu quero morrer pelo Evangelho. Diz Paulo: Senhor, se eu morrer, eu quero te ver, mas se eu não morrer, eu vou te anunciar. Porque viver é Cristo, morrer é lucro. Se eu viver, eu vou anunciar o Cristo. Se eu morrer, eu vou ver a Cristo. Então, Senhor, eu quero desgastar a minha vida por Ti. Eu quero me entregar de tal modo que não exista mais outras preocupações a não ser salvar as almas. Santa Teresinha disse: Senhor, eu não posso descansar enquanto houver uma alma neste mundo para ser salva. Eu não vou descansar enquanto existir um ser humano necessitado de salvação. Por favor, lembra que sem te conhecer eu contaria a história da tua vida. Não entra no anonimato da história da salvação por dizer não. O último ponto dessa pregação é a sua resposta. Que em seu coração exista um desejo genuíno de dizer sim, Jesus, sim. Eu não sei porque eu, mas eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor.